Irmãos, um texto que nós até já citamos durante esses dias que passamos em comunhão, 2 Coríntios 3,18, diz assim: todos nós, contemplando, como por espelho, já que nós ainda não estamos vendo nosso Senhor face a face, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O resultado é que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E quem faz esse trabalho é o Espírito do Senhor. É o que diz esse texto, 2 Coríntios 3,18. Eu tenho um grande desejo no meu coração nessa manhã de compartilhar com os irmãos algo relacionado às crises de Cristo. Agora, cada uma dessas crises, nós, meditando diante do Senhor com atenção, nós levaríamos na nossa devocional, na nossa meditação e no nosso estudo, muito tempo. Porque são os eventos cruciais da vida do nosso Senhor Jesus, que fizeram com que ele se tornasse o que o autor de Hebreus chama de autor da nossa salvação. Por um lado. Por outro lado, essas crises pelas quais Cristo passou fizeram com que ele se tornasse aquele no qual e através do qual Deus, o Pai, poderia cumprir o seu eterno propósito. Então, as duas coisas. Ele é o varão de Deus, baseado no qual Deus, o Pai, pode cumprir o seu eterno propósito. Por quê? Porque ele passou por estas crises, da primeira à última, como vamos procurar ver resumidamente. E então, pelo outro lado, ele pôde ser, conforme Hebreus vai nos dizer no capítulo 2, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, esses dois polos têm que ser conservados juntos, porque vermos apenas o nosso Senhor Jesus como autor da nossa salvação é acharmos que tudo que foi realizado nele e através dele é para o nosso benefício. Então, nós colocamos todo o fato da cruz em função de nós. E nós já cometemos o primeiro grande erro. Porque, em primeiro lugar, a cruz do Senhor Jesus foi para Deus e não para nós. Por isso, aquelas ofertas no livro de Levítico, aquelas 5 básicas ofertas, holocausto, manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pelas transgressões, elas não podem ser invertidas na sua ordem. A primeira delas é o holocausto, que diz que tudo que o Senhor Jesus fez na cruz é, em primeiro lugar, absolutamente, totalmente para Deus. Já que ninguém comia nada do holocausto. O holocausto era uma oferta em que tudo era oferecido para Deus. Os irmãos também sabem que mesmo a cruz do nosso Senhor Jesus, às 6 horas da cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde, elas claramente se dividem em 2 períodos, não é? Já que é ao meio-dia, o tempo em que houve trevas sobre a face da terra. E então até a natureza se manifestou, porque o seu próprio Criador estava ali oferecendo aquele sacrifício na cruz do Calvário. Mas esse é o segundo momento, quando o Senhor se tornou oferta pelo pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Mas o primeiro momento, nós não temos nenhuma manifestação da natureza e nenhum toque a respeito de pecado. Porque nosso Senhor estava nessas 3 primeiras horas se oferecendo a Deus como holocausto. Tudo para Deus. Para que ele fosse aquele varão em e através de quem os propósitos de Deus, o eterno propósito de Deus, pudesse ser cumprido. Agora, as 7 crises dizem respeito tanto ao fato dele ser o varão de Deus, para o cumprimento do eterno propósito de Deus, quanto ao fato dele ser o autor de salvação eterna para nós todos que o obedecemos. Quais são essas crises? Vamos mencioná-las primeiro e depois, até onde for possível, compartilharmos alguma coisa sobre algumas delas. Primeira grande crise, encarnação. Encarnação. Segunda grande crise,
o batismo no Jordão. Terceira grande crise, a tentação no deserto. Quarta crise, a transfiguração naquele monte. Quinta crise, a morte do Senhor Jesus. A sexta crise, a ressurreição do Senhor Jesus. E a última, sétima crise, a sua, então, ascensão e entronização. 7 tremendas crises. Através de todo esse processo, desde a encarnação daquele que é o Cristo eterno, daquele que não começou no ventre de Maria, mas daquele que, por obra do Espírito, no ventre de Maria, uniu a sua natureza divina a uma natureza humana, que ele nunca teve. Por isso a encarnação é essa primeira grande crise. Aquele que é Deus, coessencial com Deus. Aquele que é o Filho de Deus, gerado em Deus na eternidade. Que não tem princípio de dias e nem fim de existência. Porque nosso Senhor estava nessas 3 primeiras horas se oferecendo a Deus como holocausto. Tudo para Deus. Para que ele fosse aquele varão em e através de quem os propósitos de Deus, o eterno propósito de Deus, pudesse ser cumprido. Agora, as 7 crises dizem respeito tanto ao fato dele ser o varão de Deus, para o cumprimento do eterno propósito de Deus, quanto ao fato dele ser o autor de salvação eterna para nós todos que o obedecemos. Quais são essas crises? Vamos mencioná-las primeiro e depois, até onde for possível, compartilharmos alguma coisa sobre algumas delas. Primeira grande crise, encarnação. Encarnação. Segunda grande crise, o batismo no Jordão. Terceira grande crise, a tentação no deserto. Quarta crise, a transfiguração naquele monte. Quinta crise, a morte do Senhor Jesus. A sexta crise, a ressurreição do Senhor Jesus. E a última, sétima crise, a sua, então, ascensão e entronização. 7 tremendas crises. Através de todo esse processo, desde a encarnação daquele que é o Cristo eterno, daquele que não começou no ventre de Maria, mas daquele que, por obra do Espírito, no ventre de Maria, uniu a sua natureza divina a uma natureza humana, que ele nunca teve. Por isso a encarnação é essa primeira grande crise. Aquele que é Deus, coessencial com Deus. Aquele que é o Filho de Deus, gerado em Deus na eternidade. Que não tem princípio de dias e nem fim de existência. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o criador, sustentador de todas as coisas. Através de uma crise, uma primeira crise, a encarnação, ele assume natureza humana, unindo essa natureza humana à sua natureza divina, sem que elas fossem misturadas, confundidas, senão ele não seria nem Deus e nem homem. Ele seria uma mistura de Deus com o homem. E se você tiver uma mistura, então você tem uma terceira natureza. Então não houve mistura entre a natureza divina e a natureza humana do Senhor. Elas estavam caminhando paralelamente, 100% Deus, 100% homem, sem mistura, sem confusão, mas unidas, e unidas de uma forma inseparável. Tudo que o nosso Senhor Jesus fez, ele fez sendo Deus e ele fez sendo homem. Nós precisamos olhar para a cruz e dizer como aquele homem de Deus, autor de tantos hinos, chamado Isaac Watts. Ele diz, em um dos seus maravilhosos hinos, falando sobre a cruz, ele diz assim: ó, que mistério, morre o imortal. Porque tudo que ele fez como Deus e fez como homem. Ele morre como Deus homem e ele ressuscita como Deus homem. Nunca essas naturezas foram mais separadas, a partir então do ventre de Maria, quando o Espírito Santo gera, prepara um corpo, uma natureza humana para o Senhor Jesus, o eterno e divino verbo, Logos de Deus.
Então, a primeira crise, irmão, tem todo esse impacto. Você, se estudar o Novo Testamento, na verdade, toda a Bíblia, mas se estudar o Novo Testamento com estes 7 focos, eu penso que os irmãos, irmãs, vão ganhar muito. Porque são as 7 crises essenciais, fatos essenciais da vida do nosso Senhor Jesus. E como o texto de Coríntios nos diz, quando contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, irmão, cada uma dessas crises precisa ser contemplada na sua glória. Cada uma delas. Cada uma delas é de tanto peso, de tanto valor, que nós vamos conseguir, como que em 7 colunas, juntar todos os textos do Novo Testamento, e também do Velho, de alguma forma, os simbólicos, proféticos, tipológicos, e colocarmos debaixo desses 7 itens. Porque tudo que o Novo Testamento tem para nos dizer diz respeito a essas 7 crises. Para que servem os evangelhos? Para dizer que o nosso Senhor Jesus se encarnou, que o nosso Senhor Jesus viveu vida humana, né? E foi batizado, e foi tentado, e foi transfigurado, e foi morto, e foi ressuscitado, e ascendeu. Não é assim que eles começam, não é assim que eles terminam? Todos os evangelhos são centrados nas 7 crises. Para que servem as epístolas? As epístolas são um prolongamento dos evangelhos. Aquilo que estava em semente nos evangelhos é desenvolvido nas epístolas. Não é? Então, todos esses 7 fatos mostram as glórias do nosso Senhor Jesus. Então, me lembro que um dos primeiros dias em que nós estivemos reunidos, um irmão perguntou, após um tempo de reunião, o que seria de modo prático contemplar a glória do Senhor Jesus para sermos transformados. Irmãos, sinceramente, eu creio que este é o modo mais prático. Este é o lugar de contemplarmos as glórias do Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez. E quanto mais nós contemplamos as glórias dEle, mais nós somos, então, transformados de acordo com a sua própria glória, pelo Espírito do Senhor, como diz o texto. Porque é o Espírito do Senhor que toma a palavra do Senhor e torna essa palavra viva, real, operante. A palavra é o próprio Cristo. Não é palavra de Cristo, ela é Cristo. O Senhor, no Evangelho de João, conversando com seus discípulos certa vez, ele disse assim: as palavras que eu vos tenho dito são teologia, ensino, doutrina. Foi isso que ele disse? São espírito e são vida. São Ele mesmo. Por isso Paulo em Colossenses diz assim: habite, mas habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Efésios capítulo 5, ele diz que a igreja ela vai ser lavada com a lavagem de água pela palavra, para poder ser apresentada a Ele mesmo uma igreja gloriosa, veja, gloriosa, de glória em glória sendo transformados, pela lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, nós precisamos ser um povo da palavra, homens e mulheres da palavra, para que então o Senhor possa ser realmente formado em nós, e nós transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, qual o primeiro impacto dessa primeira crise? Qual o seu grande impacto? Vamos lembrar, por exemplo, de Filipenses, capítulo 2. Lembra que Paulo diz naquele texto tão conhecido, com relação à encarnação? Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo pensamento, na verdade, não sentimento. Porque ali não se refere a emoções, ali se refere à mentalidade, à mente. Tende em vós o mesmo pensamento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, significa que ele estava junto com o Pai em um lugar que era de direito, subsistindo em forma de Deus. Ele não julgou que era uma usurpação ser igual a Deus. Era uma usurpação? Ele estava usurpando algo em ser igual a Deus? Não, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, coessencial com Deus. E um outro sentido dessa palavra usurpação significa, ele não julgou que ser Deus e ter igualdade com Deus era algo que ele devia se agarrar e dizer assim: dessa posição eu não saio, ela é minha por direito, é a minha dignidade.
Então ele não julgou que isso era algo que ele devesse se agarrar. Sabe quando ele fez isso? Não foi especificamente quando ele se encarnou, mas ele fez isso no conselho eterno da Trindade. É por isso que Apocalipse diz assim que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro, na sua epístola, capítulo 1, verso 18, Pedro diz que esse sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porque no conselho eterno da Trindade, quando nada havia, só a Trindade, só aquele Deus que é o que é, eu sou o que eu sou, no conselho eterno, antes de criar todas as coisas e qualquer coisa, o Logos, o Filho, ele assume para si uma responsabilidade. A responsabilidade de ser aquele, através do qual tudo que o Pai tinha no coração desde a eternidade seria cumprido. Esse varão de Deus, no conselho eterno. Então, tende em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, ele não se agarrou àquela posição. O que ele fez? A si mesmo se esvaziou. Não da sua divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas esvaziou-se da sua glória. E daqueles méritos divinos, de receber glória e adoração. Então ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. Essa é a crise da encarnação. Irmão, será que essa é uma crise pequena? O Criador se faz um com o homem criado. Lembra Hebreus capítulo 2? Que é o homem que dele te lembres? O filho do homem que o visitas. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Então, nosso Senhor Jesus assume natureza humana na encarnação. E essa foi a primeira tremenda crise. Nós precisamos ter olhos abertos pelo Espírito Santo para contemplarmos a grandiosidade dessa encarnação. Lembra Lucas capítulo 1, verso 35, o que é dito lá? Lá diz que aquele anjo, para que Maria, que estava de certa forma atemorizada com aquela notícia no seu coração, ele disse para ela que ela não temesse, porque aquele ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. Lembra como Hebreus, capítulo 10, versos de 5 a 7, ele é interpretado, ou ele interpreta o texto do Salmo 40, que é citado lá em Hebreus 10, 5, se referindo ao nosso Senhor, quando ele diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo, encarnação, antes um corpo me preparaste. Para quê? Qual a finalidade desse corpo? Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para, qual é o para? Para cumprir, ó Deus, a tua vontade. Então, esse é o motivo da encarnação. Para cumprir, ó Deus, a tua vontade. Então, nosso Senhor Jesus tinha espírito humano, tinha alma humana, com mente, com sentimentos, com vontade, e tinha corpo humano. Porque ele precisava ser um homem completo, sem pecado. Mas pecado é um intruso na natureza humana. Quando Deus criou o homem, não criou o pecado. Ele criou o homem sem pecado. Então, nosso Senhor Jesus se encarna como homem perfeito, né, por obra do Espírito Santo, com tudo que o homem é e tudo que o homem tem, espírito humano, alma humana, corpo humano, precisa viver uma vida como homem, na fragilidade humana, comendo. Imagina aquele bebezinho na manjedoura, precisando ser amamentado, precisando ser trocado, né? Será que Jesus não podia ter assadura? Ele precisou ter sido cuidado, trocado, não é? Mas quem estava naquela manjedoura era o Criador, o Logos encarnado, sendo cuidado por aquela mãe tão especial, bem-aventurada entre as mulheres, não é? Que se ofereceu como uma adolescente para que o Senhor cumprisse nela aquela vontade do Senhor, independente da vergonha, do opróbrio. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que palavra era essa? Era que através dela, no ventre dela, seria preparado um corpo para o Redentor, para o Logos,
para o eterno Filho de Deus. Ah, irmãos, como Maria podia dizer outra coisa, senão o que ela disse lá em Lucas? Aquele cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Pois ele contemplou essa serva na sua humildade. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Ah, irmãos, que maravilha a encarnação. Então, um corpo foi preparado para o nosso Senhor no ventre de Maria, para que a vontade de Deus pudesse ser cumprida, Deus pudesse ficar satisfeito. Não é nossa redenção, nosso perdão, nosso isso, nosso aquilo, cruz para mim, tudo para mim. Mas ele se encarnou para que a vontade do Pai pudesse ser cumprida. Eis-me aqui estou, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Em João capítulo 4, ele disse assim, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O grão de trigo caiu na terra. O que significa essa expressão? Encarnação. O grão de trigo, o unigênito de Deus, ele caiu na terra. Encarnação. Então, muitas outras passagens. Os irmãos vão buscar e encontrar essa glória da encarnação. É uma das glórias do nosso Senhor Jesus. Porque ele poderia ter ficado na sua posição. Ele tinha direito a ela. Ele podia dizer assim, eu não estou usurpando nada. Eu estou aqui por mérito e por direito. Eu sou o eterno Filho. E dessa posição de glória e de direito, de ser adorado e reverenciado e cultuado por toda a criação, eu não vou abrir mão. É o meu direito. Há de haver uma outra maneira para esses homens serem redimidos. Ele poderia fazer isso. Mas ele então despiu-se da sua glória. Encarnação. Quão importante é isso? Sabe o que o diabo fez nos primeiros séculos da história da igreja? Rangeu os dentes contra a encarnação. Para tentar confundir a igreja que aquele homem não era verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Ou então, que aquele que se encarnou não era verdadeiro homem, mas tinha só uma aparência humana. Então houve tanta fúria do diabo para tentar rebaixar a divindade de Jesus e rebaixar a humanidade de Jesus. Porque para que Deus pudesse cumprir o seu propósito e nós termos uma plena salvação, esse Salvador tinha que ser plenamente divino, mas também tinha que ser plenamente humano. Então essa é a encarnação. E nosso Senhor Jesus vive, de acordo com Lucas, aqueles 30 anos de silêncio, com pouco registro. Um registro aos 8 dias, um outro registro aos 12 anos, um outro registro quando ele entra no batismo. Então já tinha ali em torno dos seus 30 anos. E o batismo é a segunda crise. Por que crise? Porque, irmão, em nenhum outro momento, na história da humanidade, desde Adão até Cristo, os céus se abriram e tal voz foi ouvida. Por isso essa é uma tremenda crise. Quando aquele homem, o Logos que assumiu a humanidade, vivendo 30 anos já na dependência, no aprendizado, Lucas diz assim que ele crescia o menino, que linda palavra para ele, né? O Logos de Deus, crescia o menino e se fortalecia. Ele crescia em sabedoria, você vê? Ele precisou aprender, ele não cresceu com uma mente de 30 anos, ele cresceu com uma mente de bebê. Então ele foi aprendendo e crescia em sabedoria. Aos 12 anos ele disse, cumpre a mim cuidar dos negócios do meu pai. Não é? Que mente especial ele tinha aos 12 anos. Ele já compreendia bastante dos negócios do meu pai. Não é? Então ele cresceu em sabedoria, cresceu em estatura. E ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Então, quando esse menino vai da manjedoura até o Jordão, quando ele entra no Jordão, os céus não podem se conter. Então, os céus têm que se abrir. Porque quem vai falar sobre ele é o seu eterno Pai. É aquele que na oração em João 17, ele diz assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, quando esse filho agora está encarnado, depois de 30 anos, e entra no Jordão, os céus não se contêm, o Pai não se contém. Então, pela primeira vez, desde Adão, o homem que caiu, o homem que se tornou incapaz de responder ao eterno propósito de Deus, o céu se abre depois de 4.000 anos.
pela primeira vez, para aquele homem, dizendo, este. Você vê este. Este é um apontamento. Este é o meu amado filho. E nele eu tenho todo o meu prazer. Beneplácito, bom prazer. Este é o meu amado filho. A voz do Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Logo depois disso, dessa tremenda segunda crise, o batismo, Lucas registra que, pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo Espírito Santo, conforme o registro de Lucas. Por quê? Porque esse homem precisava ser provado. Ele não ia ser guardado numa redoma de vidro, mas ele seria provado, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porque é homem real, mas sem pecado. Tentação real, diante de um tentador real, com fragilidade real, com necessidades reais. Depois de jejuar 40 dias, ele tinha fome, e muita fome. E quando foi dito a ele, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele disse assim, não só de pão viverá o homem. Que palavra, né? Homem. Ele é homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele é tentado na concupiscência da carne. Um forte desejo da sua carne. Ele precisava comer 40 dias. Concupiscência da carne. Depois o diabo o leva ao pináculo do templo e diz, atira-te daqui lá embaixo. Porque não é mesmo lá na sua palavra, na palavra do teu Deus, que está escrito que os anjos são teus servos? Os anjos te guardarão, eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então a segunda tentação toca a concupiscência dos olhos. O Senhor Jesus ia dar aquele pulo espetacular, se mostrando para o povo quem ele era. Olha, o Messias pulou do pináculo do templo e está vivo aqui embaixo. Né? Ninguém teria dificuldade de crer nele nesse sentido, se ele fizesse isso. O super-homem. Mas ele não era super-homem, ele era homem. Então ele não deu aquele pulo, porque aquele pulo não era uma ordem do Pai, era um desafio do maligno. Então, nosso Senhor Jesus responde contrariamente também a essa sugestão. E depois, ele é tentado na soberba da vida. Quando Satanás apresenta para ele os reinos do mundo e a glória deles. E diz assim, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, mais uma vez, ele usa a palavra do Senhor e diz, somente adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. João, quando se refere a essas três coisas, diz que isso é tudo o que há no mundo. Então, quando nosso Senhor Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, por que essa é uma tremenda crise? Porque, em certo aspecto, foi ali que ele venceu o mundo. Porque ele estava lidando com o príncipe do mundo. Por isso ele pode dizer lá em João 15 assim, eis aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Onde que isso ficou provado? No deserto, na tentação do deserto. Ele nada tem em mim. Ele não me manipula pela concupiscência da carne. Ele não me manipula pela concupiscência dos olhos. Ele não me manipula pela soberba da vida. Eis aqui estou, ó Pai, para fazer a tua vontade. Então essa foi a crise da tentação. E depois de mais 3 anos, entre o Jordão e o Hermon, provavelmente o Hermon, o Monte da Transfiguração, nós temos 3 anos. Por que nós sabemos? Porque João registra 3 Páscoas, uma para cada ano. Então, entre o batismo e a transfiguração, 3 anos. Entre a transfiguração e o Gólgota e a cruz, 6 meses. 3 anos e meio ao todo. O céu se abriu em Lucas capítulo 3, versículo 22. Este é o meu filho amado. Depois os céus se abrem de novo em Lucas capítulo 9. Mais uma vez. Depois de 3 anos, ele sai do Jordão e é tentado pelo diabo. E caminha sendo provado. E fariseus, e saduceus, e herodianos. Não é? Tantas situações. E Pedro, o amado discípulo, dizendo para ele, Senhor, não suceda isso contigo. Não vai à cruz. Tem piedade de ti. Vê que sutil. Preserva-te mesmo. Tem piedade de ti.
Então, nosso Senhor Jesus vencendo todas essas tentações desses 3 anos. Quanto mais exprimido ele era, sabe o que acontecia? Mais dele emanava incenso, as narinas de Deus, o Pai. A cada passo do Senhor Jesus, o Pai podia aspirar aquele incenso suave às suas narinas. O que ele nunca aspirou de Adão, ele podia aspirar de Cristo. Então, depois de 3 anos, ele sobe no Monte da Transfiguração e, de novo, os céus não se contêm. Estava aproximando a festa dos tabernáculos e Pedro estava muito esperançoso. Ele deve ter preparado a sua mala para subir no Monte da Transfiguração naquele ano de uma maneira muito especial. A festa dos tabernáculos estava chegando e o Senhor tomou-os para ir no alto do monte. E quando ele chega no alto do monte, ele vê Moisés, que resume então toda a dispensação da lei, ele vê Elias, toda a dispensação profética, 17 livros, né, de revelação, e ele vê o Senhor Jesus. E você vê o que ele sugere? O que ele sugere é por causa da festa dos tabernáculos, que estava se aproximando. Ele fala assim, façamos para nós aqui 3 tendas, 3 cabanas. Ah, irmão, ninguém quer uma festa dos tabernáculos melhor do que essa, não pode haver, não é? Você celebrar a festa dos tabernáculos com Jesus numa cabana, Moisés na outra e Elias na outra, ninguém quer descer desse monte, não é? Imagine, Lucas diz que eles estavam conversando entre eles. Lucas só registra isso, Lucas 9. E sabe qual era o assunto? O seu êxodo, a sua partida, que ele iria cumprir em Jerusalém. Qual era o assunto desse colóquio aí entre Moisés, Elias e Jesus? O assunto era a cruz, era o êxodo que ele iria cumprir em Jerusalém. Porque Moisés falou de alguém, de um profeta que viria depois dele, não é? Moisés escreveu tantos livros que apontam para Cristo, Gênesis com aqueles personagens, não é? Aquele êxodo com todos aqueles sinais e prodígios, tudo apontando para Cristo. Então, quando eles se acampam naquele monte, Pedro fica muito extasiado. E ele é uma pessoa muito interessante. Ele consegue falar em qualquer momento, até no Monte da Transfiguração, né? Ó Senhor, façamos aqui 3 tendas. Pedro é um homem das ideias, né? O homem das palavras. Então, o Senhor, aquela nuvem luminosa, como diz a nossa tradução, a ideia ali é de glória, algo especial, não é só uma nuvem comum, uma nuvem luminosa, diz a palavra, os envolveu, para que Pedro pudesse se calar. Alguns de nós são tão difíceis de ficar calados que é preciso uma nuvem luminosa. Então, a nuvem luminosa fechou a boca de Pedro, e a voz foi ouvida. Este é o meu filho amado. Mas aí há algo acrescentado agora nessa voz. Ele é o meu eleito. Isso não houve na primeira vez. Agora há o meu eleito. Porque agora o Senhor Jesus está aprovado, não exatamente da maneira como ele foi aprovado no Jordão. No Jordão ele foi aprovado como o homem perfeito que ele era. Aqui, na Transfiguração, ele é aprovado como o homem perfeito também e o mensageiro, o eleito. Aquele através do qual Deus fala e aquele que iria realizar todo o propósito de Deus, do qual lei e profetas eram só um tipo, uma figura. Então, este é o meu eleito, o meu amado, o meu eleito, a ele ouvi. Então, não apenas homem, mas mensageiro, eleito. Essa é a transfiguração, tremenda crise. Irmão, o cerne, entendo, da transfiguração é que o Senhor quis nos mostrar o que era o reino. Se os irmãos lerem os versículos anteriores a essa crise, a 4ª crise que estamos compartilhando, a transfiguração, os irmãos vão ver que o Senhor falou sobre reino com seus discípulos. Alguns aqui que estão aqui, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E muitas vezes nós temos alguma dificuldade com esse texto, porque nós achamos que esse vir, o Filho do Homem no seu reino, se refere à sua segunda vinda. Não é assim? Mas se referir à sua segunda vinda, então o Senhor mentiu para os seus discípulos. Porque ele falou que alguns que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então você entende o que o Senhor fez? A narrativa prossegue imediatamente. Então, 8 dias depois, ele toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva a um alto monte. Por que ele fez isso? Porque eles vão ver o Filho do Homem no seu reino. Foi o que ele prometeu. Alguns, não todos. Quais são os alguns? Pedro, Tiago e João.
E o que eles viram no Monte da Transfiguração? Eles viram o Filho do Homem, não agora velado. Os irmãos percebem o que aconteceu lá? É o Logos de Deus, Cristo Jesus, não apenas o Logos eterno, mas o Logos encarnado. Ele como que tirando a roupa que o velava dos olhos dos que o viam, a sua cobertura que velava a sua glória, como que abrindo a roupa e dizendo assim, olhem quem eu realmente sou. Então diz assim, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como sol na sua força. Então o Senhor Jesus é descrito, suas vestes alvas, como branca lã, tal que nenhum lavandeiro do mundo poderia realizar aquele trabalho. É assim que nos evangelistas registra, né? A glória dele. Isso é o Filho do Homem no seu reino. O que ele quis nos ensinar? Que reino não é uma questão essencialmente geográfica, vindoura, temporal, política, governamental, que reino, acima de tudo, é o rei. É algo pessoal. É ser parecido com o rei. O reino está no rei. Reinar com Cristo é ser parecido com ele. Nenhum daqueles que não se estiverem tornando parecidos com Cristo irão reinar com ele. Porque reino é uma questão de caráter, é uma questão de realidade espiritual, e não uma questão de tempo, de geografia, de política, embora tenha uma abordagem com relação a todos esses assuntos. Mas nenhum deles é a essência do reino. Então essa é a crise da transfiguração. Irmão, na transfiguração tem um outro ponto que não podemos perder nessa crise. Nós precisamos saber que, quando nosso Senhor Jesus da manjedoura vai até a transfiguração, ele, de novo no que concerne só a ele, só a humanidade dele, só a pessoa dele, só os méritos dele, só a dignidade dele, ele poderia ali, rapidamente, facilmente, ir do monte para o trono. Quanto aos méritos pessoais. Por que nós sabemos? Porque este é o meu filho amado, o meu eleito, provado e aprovado. Então, quanto a ele, ele poderia subir a essa posição. Sabe o que acontece depois da transfiguração? O nosso Senhor não sobe ao trono, ele desce do monte. Sabe o que ele encontra ali, no sopé do monte? Um jovem endemoninhado. Então ele dá aquela lição tremenda aos discípulos em como tratar com aquilo, né? E depois ele caminha mais 6 meses. Sabe como que Lucas registra essa caminhada? Lucas registra 7 vezes no evangelho dele a expressão, para resumir em uma frase, ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele registra essa mesma verdade de maneiras diferentes, caminhando e indo para Jerusalém. Então ninguém ia demover o Senhor deste caminho. Pedro tinha tentado, ali antes do Monte da Transfiguração. E na verdade, quando Pedro fala assim, Senhor, não suceda isso contigo, creio que nós concordamos que o que ele está dizendo é, não suceda isso conosco. Porque se o Senhor iria para o caminho da cruz, para onde que iria Pedro e os demais? Pedro estava, na verdade, tentando preservar a sua própria alma. Não é? Lembra daquele texto tremendo em João capítulo 12, mais à frente? Quando nosso Senhor Jesus é procurado por gregos que queriam vê-lo, receber a instrução dele, certamente ouviram longe que ele era um tremendo mestre, né? Na ideia deles. E ele era mesmo, né? Até naturalmente falando. Então vamos lá ouvir esse tremendo mestre, vamos ver quem que é ele, vamos ver o que ele tem para acrescentar a Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Tales de Mileto. O que será que ele tem a mais? Heráclito. Vamos lá conhecer esse homem, Jesus. Então, quando eles chegaram, perto da festa da Páscoa, 2 discípulos ficaram muito ansiosos, Filipe e André. Como se dissesse, olha quem agora que está interessado no nosso mestre. Os gregos. Aqueles que são os donos da sabedoria. Né? O povo naquele tempo era regido pelo Império Romano, politicamente, mas era dominado pelo grego culturalmente. Né? Berço da sabedoria. Então agora vem uma equipe, uma comitiva dos gregos para conhecer o mestre. Filipe deve ter ficado muito extasiado. E diz que ele foi lá procurar André, e os dois foram correndo falar para Jesus. Aí eles dizem para Jesus assim, os gregos querem ver-te. Aí Jesus responde como? Você se lembra? João 12. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Imagina isso, irmãos. Os dois ouvindo essa frase. Não sei como eles ficaram vivos, né?
Ele já para ter infartado naquele momento. Nós estamos aqui, quase. Ó, Filipe está quase na hora do trono. O nosso mestre falou que é agora, é chegada a hora. Ele vai pegar esses gregos, ele vai mostrar para eles o que é sabedoria, ele vai dar um nó na cabeça deles e ele vai sentar no trono deles e dizer: eu sou o mestre, eu sou aquela sabedoria que foi profetizada lá por Salomão, com S maiúsculo. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas sabe como que ele continua essa frase? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Eu penso que quando ele falou a palavra morrer, os discípulos até tamparam o ouvido. Porque aquela palavra eles não podiam ouvir. Glória eles podiam ouvir, mas morrer não. Se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Então o que ele está dizendo é que ele não veio para ser um mestre de sabedoria. Ele não é o mestre dos mestres. Ele é o Logos de Deus, o Filho de Deus que se fez carne. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficará só. Esse grão de trigo não vai poder compartilhar a vida dele, o que ele é, a natureza dele, com os outros grãos, a não ser que ele morra. Ele não pode compartilhar pela sabedoria, pelo entendimento, por palavras. Ele tem que compartilhar pela morte e pela ressurreição. É só assim que ele pode repartir a vida, pela morte e pela ressurreição. Compreende isso, irmão? Então, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, depois da crise da transfiguração, nosso Senhor vai caminhando, intrepidamente, como grão de trigo, indo para o lugar para o qual ele veio. E já tinha decidido no coração dele, desde antes da fundação do mundo. Ele se prontifica lá no conselho da Trindade para ser o redentor do mundo. Então ele vai intrepidamente para Jerusalém. E aí nós vamos para a quinta crise. E qual é essa crise? A morte. Queria falar um pouquinho sobre ela, rapidamente, apenas com uma colocação. Irmãos, o Senhor Jesus, quando caminhou sobre a terra, ele tinha como que uma caminhada equilibrada, com duas grandes pernas. Uma perna é a vontade de Deus. Ele não disse: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Ele falhou em algum momento em fazer essa vontade. Mas ele tinha uma outra perna, que era seu sustento para a sua caminhada. Vamos chamar essa outra de a face do Pai, ou a face de Deus. Ele podia suportar tudo, não perdendo a face do Pai. Ele podia suportar afrontas, ele podia suportar traição de Judas, ele podia suportar a negação de um dos mais amados e chegados do colégio apostólico, Pedro. Ele podia suportar no final o abandono de todos, já que ele ficou sozinho. Ele podia suportar tudo contra ele. Esse é um glutão, esse é um beberrão, é um amigo de pecadores. Ele podia suportar tudo isso, porque ele não perdia nunca de vista a face de aprovação do Pai, dizendo: esse é o teu caminho, foi para isso que eu te enviei. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Então, em cada situação que o Senhor tratou, ele via a face do Pai. Mas agora, nessa crise, a morte, está chegando um momento em que duas coisas que para ele sempre caminharam paralelas e perfeitas, fazer a vontade do Pai, vendo a face de aprovação do Pai. Esse é meu filho. Agora, na cruz, essas duas coisas iam confluir, iam se chocar. Porque para que ele cumprisse cabalmente, totalmente, a vontade de Deus, ele teria, necessariamente na cruz, que perder de vista a face de Deus. Por quê? Porque o pecado produziu separação, alienação entre nós e Deus. Então, na cruz, um dos evangelistas registra não apenas que ele falou, mas que ele gritou, ele bradou em alta voz, a partir da hora sexta. E o que ele bradou? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por que me desamparaste? Então, irmãos, a redenção ela é uma realidade espiritual. E o que o nosso Senhor clamou na cruz do Calvário não é uma força de expressão. Mas ali nós temos o Logos de Deus, o Verbo de Deus, encarnado como homem perfeito, experimentando uma realidade, então, séria e profunda de separação. Ó, que mistério! Morre o imortal. Então ele estava separado de Deus,
e com um grande grito no seu coração. Ó Deus meu! Por que ele bradou em alta voz? Porque havia uma glória que ele tinha junto do Pai antes que houvesse mundo. E uma glória da qual ele nunca se separou. Quando que ele perdeu essa glória, irmão? Quando que ele foi separado? Ele é o Filho eterno no seio do Pai eterno. Mas você vê porque a cruz, a morte do Senhor, é uma tremenda crise. E você vê como nós precisamos ir fundo nessa questão da morte. Porque foi por causa dela que o autor de Hebreus, no capítulo 2, pode dizer assim: ele se tornou em semelhança de homens, Hebreus 2,14, ele assumiu essa forma de semelhança de homens, para que ele pudesse socorrer esses descendentes de Abraão, para que por sua morte, veja essa crise pontuada aí, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o poder da separação, o poder da alienação. Quem que tem esse poder da separação, esse poder da alienação? O diabo. Pela sua morte, ele ia destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrar-se todos aqueles que, pelo pavor da morte, pavor, foi isso que o Senhor Jesus experimentou naquela cruz. Pavor. Deus meu, por que me desamparaste? Pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele vai dizer assim: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aqueles da fé. Então, irmãos, que tremenda crise foi a morte do nosso Senhor. Ele suportou essa crise em submissão, se entregando à morte, à alienação, para que então houvesse o outro aspecto aqui, como que uma fenda, me ouça, por favor, e me entenda com cuidado, como se houvesse uma fenda na Trindade, aquela Trindade que é inviolável. Nós podemos vir a participar da comunhão, da própria vida da Trindade, embora não da essência da Trindade, porque senão nós nos tornaríamos Deus, como Deus é Deus. Isso não é uma verdade, mas nós viemos a participar da vida e da comunhão da Trindade, por causa dessa fenda que o nosso Senhor Jesus abriu. Por isso João registra no seu evangelho, que quando aquele soldado abre o seu lado, lembra? João registrando, ele faz questão de deixar esse testemunho claro. Ele reforça as palavras, irmão, e fala assim: aquele que isto viu, testifica que é verdadeiro, sendo verdadeiro o seu testemunho. Do seu lado saiu sangue para redenção e água para regeneração. Sangue e água. Então, por causa dessa rocha fendida, nós fomos introduzidos na vida e na comunhão da Trindade. Nosso Senhor Jesus orou por isso antes da cruz. Lembra? João 17, 21. Em João 17, 21, ele diz assim: como és tu, ó Pai, em mim, pleno, perfeito. Como sou eu em ti, também pleno, perfeito. Também sejam eles em nós. E quando que isso aconteceu? Quando ele foi rasgado na cruz do Calvário. Eles em nós. Ele abriu esse acesso, porque ele assumiu então ali na cruz tudo que nos alienava. Então essa é a crise da morte. Mas, irmão, nosso Senhor permanece em submissão. 3 dias e 3 noites, sepultado. Ele não se ressuscita. Embora em João 10 ele tenha dito assim: eu tenho autoridade para entregar a minha vida e tenho autoridade para reavê-la. Mas nenhum texto há na Bíblia que diz que ele se ressuscitou. Mas há muitos versos que dizem que ele foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Porque quem estava ali era aquele homem aprovado, que iria permanecer 3 dias e 3 noites naquele ventre da terra, para que se cumprisse o que foi anunciado pelo profeta Jonas. Então nosso Senhor permaneceu, ele disse que aquele era o sinal que seria dado a uma geração pervertida e incrédula. O sinal de Jonas. Então o Senhor permanece 3 dias e 3 noites, e no 3º dia, pela madrugada, a glória do Pai o ressuscita. E essa é a outra tremenda crise, a 6ª ressurreição. Quando Pedro prega a primeira mensagem da história da igreja em Atos 2, aquela mensagem tem também 7 pontos. 7 na Bíblia é um número tremendo, né? 7 pontos, a mensagem de Pedro. E quando os irmãos olham aqueles 7 pontos, sabe qual é o ponto central? Ressurreição. Quando Pedro fala assim: vós matastes
ao Senhor Jesus, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Por que não era possível? Porque ele era o santo com S maiúsculo. Pedro cita o Salmo 16. Não deixarás o meu corpo na morte, não permitirás que a minha alma veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, não é? Então ele entra na morte, o que acontece? Quando nosso Senhor Jesus entra na morte, ele mata a morte. O dia da morte de Jesus, e mais especificamente o dia da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição andam juntos, é o dia da morte da morte. Quando nosso Senhor Jesus entra na morte, é como Jonas no ventre do peixe. Ele promove uma indigestão tremenda no ventre daquele peixe. Aquele peixe tem que vomitá-lo na terra, e aquela é uma figura da ressurreição. Então, nosso Senhor Jesus vence a morte, ele quebra as cadeias da morte, porque o pecado não teve lugar nele. E a morte só tem direito de segurar com correntes aquilo que o pecado tocou. O nosso Senhor Jesus não foi tocado pelo pecado, então a morte não tinha direitos sobre ele. Então, quando ele entra na morte, ele é um estranho no ninho. Ele destrói a morte, ele vence a morte. Então, a última crise, ele é ascenso e entronizado. Irmãos, nós não teríamos o cumprimento do eterno propósito de Deus sem essa última crise. Porque se nosso Senhor ressuscitasse, mas ficasse aí dando testemunho da sua ressurreição e pairando por aí na terra, para um, para outro, e para outro, para outro, mostrando que ele ressuscitou, o propósito de Deus não poderia ser cumprido. Por quê? Porque há necessidade de um homem nos céus, na presença imediata de Deus, um homem em glória. Para quê? Para que o eterno propósito de Deus, que ele planejou, possa ser cumprido através do homem que ele criou. Adão nunca chegou à posição de trono, né? Ele passou muito longe disso. Nem a vida divina ele teve dentro de si mesmo. Ele não comeu da árvore da vida. Mas o propósito de Deus não muda. Para que ele cumpra o eterno propósito que ele estabeleceu, ele precisa de um homem. Então ele obtém esse homem em Jesus de Nazaré. Então esse homem é entronizado. Por isso que tantos versículos preciosos vão destacar essa entronização. Lembra Hebreus como começa? Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herda um nome mais excelente com eles. Efésios 1, versos 22 e 23, Deus o pôs sobre cabeça sobre todas as coisas e deu a ele um nome que está muito acima de todo nome. Filipenses 2, para que ao nome de quem? Jesus, se dobre todo o joelho, porque Deus precisa de um homem. Ele não obteve em Adão, ele obteve em Cristo. Mas então, para concluirmos, Deus não iria trabalhar seu eterno propósito apenas através de um homem. Ele ia levar a cabo o seu eterno propósito através de um homem corporativo, do qual esse homem, primeiro, unigênito, que se torna primogênito, é o cabeça. Mas ele tem um corpo de muitos filhos. E agora Hebreus 2:10 vai nos dizer que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Por que ele está conduzindo? Porque ele aperfeiçoou, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Como que ele aperfeiçoou por meio de sofrimentos? Encarnação, batismo, tentação, transfiguração, morte, ressurreição e entronização. Então agora nós olhamos para a glória e nós vemos que há um homem nos céus em glória. Por isso Hebreus capítulo 6 vai dizer dele assim: ele é a âncora de nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Que véu é esse? É o véu do Santo dos Santos, que na realidade temporal falava do tabernáculo, mas na realidade espiritual fala do quê? É o Santo dos Santos celestial, que fala da presença imediata de Deus. Significa que o Senhor Jesus foi ascenso, não a um lugar onde anjos estavam, não a um lugar secundário, a um lugar aqui ou a um lugar ali, mas ele foi ascenso a um lugar onde é imediatamente relacionado à face do Pai, a Shekinah, a glória de Deus. É nesse lugar onde ele entrou, e entrou por mérito, e ali ele está. Então Hebreus 6 vai dizer, é âncora de nossa alma. E por isso o capítulo 12 de Hebreus vai dizer assim, não vos fatigueis
desmaiando-vos em vossas almas. Porque nós temos uma âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. E também aquele capítulo 12 vai dizer assim, olhando então firmemente para Jesus, autor e consumador, porque passou por todas essas crises, autor e consumador da nossa fé, para que não nos fatiguemos desmanhando em nossas almas. Então, irmãos, contemplar a Cristo é o único segredo de vitalidade espiritual, é o único. Contemplar a Cristo nas Escrituras, contemplar a Cristo pela revelação do Espírito. Esse deve ser a ocupação bendita dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude para que nada desvie os nossos corações da contemplação de Cristo. Nada. Nem a sua igreja, nem a sua obra. Nada. Nosso irmão Ni, depois de ter sofrido 20 anos numa prisão comunista, onde morreu, ele escreve uma pequena frase com relação à contemplação de Cristo, e como uma oração, adorando o Senhor. Ele tinha 1,79 m de altura, irmãos, estava com 47 quilos. Então ele escreve, depois de 20 anos ali naquela prisão, sofrendo pelo Senhor, ele diz assim, Senhor, eu passaria tudo isto de novo. Não por causa da tua igreja, não, nem por causa da tua obra, mas por ti mesmo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, conquistando os nossos corações para a beleza de Cristo.